E aí, gente, tudo bem? Durante o último CCXP, só se falava em MSP. O painel foi algo único, além do segundo filme live action da Turma da Mônica, que se chama Lições. Temos também uma série animada do Astronauta na HBO, uma live action do Jeremias e 4 novas graphics MSP. Era um vídeo que realmente era complicado de editar na época, porque ele demanda muito tempo e trabalho, sendo que dezembro, como vocês sabem, eu sou professor, então no fim do ano é basicamente o pior momento da minha vida, assim, onde eu tenho menos tempo para trabalhar no canal. Então eu resolvi segurar um pouco o material e aproveitar o hype do primeiro lançamento de 2020, que é a MSP do Cascão. E eu também quero que vocês pensem nesse programinha não só sobre, vamos falar sobre as novidades MSP, também um relato sobre a relação dos autores com o selo, a dinâmica dele, como ele é pensado. Então vamos fazer uma rápida recapitulação. Camilo Solano, ele é o autor da primeira gráfica MSP, é um autor estreante nesse selo, e o quadrinho já tem um preview e ele vai se chamar Temporal. E 5 anos depois, Cristina Eiko e Paulo Crumbin continuam as aventuras do Penadinho. Depois nós vamos ter a continuação do Jeremias, quadrinho que ganhou o prêmio Jabuti no ano passado. E por fim, mais um lançamento do épico espacial que o Danilo Berushi está construindo lá na gráfica MSP do Astronauta. Vocês sabem que as MSP estão tudo na casa da minha mãe, então eu tô com saudade da minha coleção. Vamos começar com o Camilo Solano, que ele tem um depoimento sensacional para dar para vocês. Se eu estou preparado para a fama, eu nasci preparado para a fama. Cara, tô, vamos ver. Olha, pra ser sincero, não, porque... Não, tô preparado, mas assim... Ontem, na sexta-feira, quando eu postei, depois do anúncio, sei lá, em 2 horas eu tive mais de 400 comentários na foto. E eu tô desesperado, porque eu não consegui responder ninguém. Cara, muita menção em tudo, todas as redes sociais, eu tô assim, não consegui responder ninguém ainda, sabe? Tô preparado sim, cara. Vamos ver como é que vai ser. Tô muito feliz. Raras vezes eu acho que nunca eu tive um autor que quis tanto trabalhar comigo. O Camilo sempre foi muito fã do selo, sempre brincava comigo e tal, e eu estava de olho olhando justamente para o Cascão, que ele tem uma pegada de sensibilidade, ele trabalha muito bem texto, e eu queria algo que o Cascão precisa ter, que é uma característica dele, gibi, é a inventividade, e o Camilo conseguiu alcançar isso. Astronauta é uma série, assim, para mim, tem um pezinho no Jornada nas Estrelas, né? Sempre indo em frente, audaciosamente indo. O que eu estou pensando muito em fazer com o Astronauta é cada vez mais ampliar o universo dele, né? Eu acho que compondo outros personagens, criando situações novas e criar assim, um substrato para ele poder ter mais histórias ainda, né? Então começamos ali com o Magnetar na época que a gente nem sabia se ia ter continuação ou não, com o Astronauta Solitário, e ele está cada vez ganhando mais personagens coadjuvantes, mais situações novas. Então, eu acho que vocês podem esperar para esse próximo um resgate de alguma coisa que já foi feita na série até agora e a expansão ainda mais desse universo dele. Danilo Berutti é o meu filho mais velho, costumo dizer, no selo Graphic MSP. Está construindo uma saga de ficção científica enorme, né? Já são 5 álbuns. E não tem porquê eu parar onde estava, né? Afinal de contas, nesse momento, o astronauta está com a filha de um astronauta de outra dimensão. Abrimos muitas possibilidades, né? Como é algo que se torna muito pessoal, tem um carinho a mais, né? Continuarão sendo assuntos espinhosos. Eu acho que é isso que dá para adiantar do trabalho. É empenho, é coração. O Jefferson e o Rafael fizeram uma história espetacular, maravilhosa. Uma história realmente importante, realmente que toca as pessoas e que precisa ser lida, inclusive em escolas. A história do Jeremias ainda tem muitos capítulos para serem contados. E eu falei, vamos contar mais um agora. Pode esperar o Penadinho. Assim, o massa de estar fazendo esse segundo é poder desenvolver ainda mais os personagens, manja. E trampar uma parada que não é novidade para ninguém, porque já teve o primeiro, então eu posso começar a me aprofundar um pouco mais dentro de cada um deles, assim. Crumbin aí, quando eu chamei para Penadinho Vida, foi porque era uma história de um casal, do Penadinho e da Alminha. E eles quebraram a banca, né? Foi espetacular. E agora eles vão dar continuidade. O que não quer dizer que é uma história de casal, hein? Fica a dica. O convite do Sidão foi... Cara, quando eu recebi, eu chorei, claro. chorei mesmo, cara. Porque foi muito engraçado. Foi assim, eu tava dando uma entrevista por celular, enquanto eu tava conversando com a moça, eu tava desenhando, rabiscando, assim. Eu comecei a desenhar o Cascão, de brincadeira, assim. E daí eu acabei de desenhar e mandei pro Sidão. Falei, nossa, Sidão, tava desenhando aqui, sem querer saiu o Cascão e tal, né?
Daí ele mandou um áudio, respondeu dando risada, assim. Ele falou, e aí, vamos fazer então? Daí eu mandei um outro áudio chorando pra ele. Eu falei, como assim, Sidão? Você tá maluco? Não mexe comigo assim, você tá zoando e tal, né? Achei que ele tava brincando. Daí ele ouviu o áudio, ligou e falou, ó, para de chorar. Vamos fazer então ou não vamos, sabe? E foi assim, cara. Foi maravilhoso. Assim, foi muito incrível. Inesperado. Desafio de continuar, eu acho que eu não enxergo um desafio, porque se as pessoas pensam como uma expectativa de bater a outra, mas o grande objetivo dele foi alcançado, que é a conexão com as pessoas, foi uma reflexão, despertar a empatia de pessoas que estavam na dúvida do que era realmente, né, entender sobre o assunto. O negócio é sobre questões de um personagem preto. Não foi dito tudo ainda que tem para se dizer, sabe? Tem outras abordagens, tem outros assuntos. Quanto à animação do astronauta, propulsão, eu tô sabendo mais ou menos tanto quanto vocês. Estou esperando aí, eles estão divulgando, eu tô ansioso para ver alguma coisa. HBO, eu conheço o estúdio que está fazendo a animação, é um estúdio que eu gosto muito, então eu espero um resultado muito legal. Vida após a morte, sei lá, cara. Pessoalmente hoje eu sou cético, sabe lá amanhã, mas cada um tem as suas motivações pra, sei lá. Todo mundo me pergunta por que eu escolhi esse ou aquele todo ano nas Graphics MSP. Evidentemente eu tenho um planejamento na cabeça que nunca, por exemplo, você vai ter um ano só com Graphic MSP fofinha, nunca você vai ter um ano só com Graphic de aventura ou um Graphic só de assuntos mais socialmente importantes. Tento equilibrar sempre todas as vertentes. Ao mesmo tempo, eu tenho que levar em consideração que é legal ter sempre um personagem inédito, eu tenho que dar vazão aos personagens que fizeram sucesso na primeira e que merecem continuação. Eu acho que em quadrinhos sobre racismo, nos dias de hoje, nem é difícil. Acho que nesse ponto, ele nem se torna difícil, porque primeiramente ele se torna necessário. Então a necessidade sobrepõe as dificuldades. Cara, o que dá pra esperar do Cascão é uma HQ muito divertida, cara. Eu acho que vai ser... Eu não posso falar muito, cara. Não posso falar quase nada. Não posso falar nada, na verdade. Mas o que eu garanto, assim, é dedicação da minha parte, vamos falar assim. Da minha parte é muito carinho e dedicação com o personagem. Esse rolê todo das graphics, eu acho que é massa porque tipo, é uma ajuda mútua pra todo mundo, assim. Desde o Maurício conosco, os autores com o Maurício, os leitores em conhecer ainda mais o cenário nacional, assim. Acho que é uma troca massa pra todo mundo. O Maurício conseguir mais uma porta, sei lá, pra ele estar renovando os personagens. Pra gente, por chegar nesses leitores do Maurício fiéis, assim, e eles também conhecerem ainda mais que, pô, existe todo N autores, histórias aí pra ser desbravadas de todo mundo. É um personagem que você não identificava, alguém sabe o nome dele. Sabe, é o Jeremias. Ou muitas vezes, nem isso. É aquele carinha do boné. Ele realmente não trazia um lugar de pertencimento para os pretos, sabe? Não se identificava com ele. É algo que passa a ser construído a partir desse. Então isso acho que é um grande legado que deixa nesse sentido esse livro, né? Para as produções MSP. Se um pouquinho disso colar no personagem de linha, né, normal, se um pouquinho dessa profundidade que ele acabou tendo contribuir para uma construção melhor do personagem, isso vai ser de grande valia já, né, para as próximas gerações que vão continuar acompanhando o Maurício de Souza. Por que o Cascão, cara? Isso tem que perguntar pro Sidão, porque eu também não sei, cara. Até porque eu sou meio caipira, né, então eu imaginava que talvez fosse Chico Bento e tal, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Cascão, porque ele é o personagem mais engraçado. Cara, eu acho que não podia ser personagem melhor, assim, eu tô... sei lá, é incrível. Pra mim é o... Sidão acertou, na mosca, assim, mais uma vez. O que eu tenho de inspiração pro astronauta, eu ainda não posso muito falar, assim. E também eu não tô ainda trabalhando totalmente no álbum. O que a gente tem até agora foi um storyline que eu apresentei pro Sidão, que ele ficou muito empolgado, mas ainda não tem os detalhes. Eu acho que quando eu for realmente mergulhar no projeto, eu vou entender de onde eu vou tirar essas inspirações. Virar uma série é continuar a mensagem para um público maior, sabe? Chegar num... Porque leitor de quadrinhos tem muito, mas é um nicho. E essa história, transpor a mídia, né? Transpor a mídia papel para as telas, é continuar um serviço de formiguinha. O livro sempre foi levado principalmente
de um amigo que empresta para outro, e principalmente o trabalho dos professores, que passaram a usar o livro na sala de aula com seus alunos. Eu acho que as Formiguinhas viraram, como a série, as Formiguinhas ganham a força, é tipo Homem-Formiga, aquelas, sabe? O exército aumenta para dar esse passo a mais, chegar no grande público, sabe? Mas é seguindo a mesma mensagem. Tô me sentindo muito agraciado, é a palavra? Muito... não sei qual que é a palavra. Você complete aí com... Então eu estraguei o final do vídeo aqui, ó. Foi mal, vídeo. Perfeito. Tem que usar esse final. Ah, é?